Oi, gente, tudo bem, povo lindo e cheiroso? Olha eu aqui outra vez para a gente bater um papo legal. Gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre algo assim muito legal que todo mundo tem. Alguns têm um bom, alguns têm um malzinho, alguns têm um mais ou menos, alguns não sabem nem o que que é. Vamos falar um pouquinho sobre caráter. Gente, o que é caráter? Bom, para a gente entender um pouquinho o que é caráter, caráter é o conjunto de qualidades ou defeitos que uma pessoa vai adquirindo, que vai sendo formado na pessoa no decorrer da vida, no decorrer dos anos. Aquilo que revela o que nós pensamos, o que nós falamos e a maneira como nós agimos e reagimos. Na verdade, o caráter de uma pessoa, ele tem que ser algo firme, fundamentado, algo assim, é, é, algo que faça, que tenha coerência, algo que tenha ligação entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu faço não está sendo, não é igual, não tem o mesmo, não é a mesma coisa, então tem alguma coisa errada aí no meu caráter. Bom, a gente já sabe que é, normalmente a gente fala, né, do que o coração tá cheio, como diz a Bíblia, a gente acaba falando que o coração tá cheio, coração, segundo a Bíblia, é a mente, então normalmente a gente acaba falando sobre aquilo que a gente pensa. É claro que dá pra gente dar uma disfarçadinha, não é verdade? Né? Muita gente pensa uma coisa, acaba falando outra, não bate muito, na hora de agir também já é outra, não bate muito, mas sabe, mais cedo ou mais tarde vai haver uma colisão, porque realmente o verdadeiro caráter, ele acaba sendo manifestado. Sabe qual é o lugar aonde ou a situação aonde mais manifestamos realmente o nosso caráter? São nas adversidades. Quando as coisas não vão bem, quando a gente está passando por adversidade, é que nós revelamos o nosso verdadeiro caráter. E se uma pessoa estiver maquiando o seu caráter, aí você pode ver no momento de dificuldade da luta, da afronta, aí se manifesta realmente o verdadeiro caráter de cada um. Caráter, gente, olha, falando acerca de Bíblia, comparando com personagens bíblicos, eu gostei muito uma vez de uma pregação que eu ouvi do Miles Monroe. Ele fala sobre, falando sobre caráter, ele pega a pessoa de Sansão e a pessoa de José, e ele fala sobre o caráter dos dois. Aí eu fiquei analisando um pouquinho assim para mim, realmente, olha, a gente pode ver que Sansão, ele era filho único, um filho mimado, um filhinho que tinha de tudo, um menino que os pais não negavam nada para ele, na verdade, por aquilo que a gente lendo entende da história, até quando ele foi pegar uma mulher dos filisteus para casar, os pais acabaram concordando, sabendo que a lei deles, na verdade, a lei que Deus tinha dado para eles nem permitia. Então a gente pode ver que Sansão tinha um caráter assim muito vulnerável. Ele tinha um poder, uma força muito grande, mas ele era muito vulnerável de caráter. Ele não era uma pessoa com fundamentos morais sólidos, ele não tinha uma firmeza moral no seu caráter. E a diferença dele para José é que José, mesmo dentro da cadeia, mesmo estando preso, mesmo tendo sido vendido pelos irmãos, mesmo ter servido ao Egito como escravo, ele tinha um caráter sólido, ele era uma pessoa de um caráter que você, nossa, um caráter firme, um caráter que levou ele a vencer. Então, para você ver a diferença de caráter. Gente, a gente não pode culpar nossos pais, nem nada assim, no sentido de dizer, meu pai é culpado de eu ser um mau caráter, ou minha família, meus pais são culpados. Não, porque, olha, você já observou que na mesma família costuma ter os mesmos irmãos que crescem na mesma família, com a mesma educação, costuma sempre ter diferença de caráteres. Às vezes um é mais mau caráter e o outro tem um caráter excelente. E foram criados pelos mesmos pais. Então, existem outras coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes hoje que podem influenciar o desenvolvimento de um caráter. É, é, bom,
O que eu queria contar para vocês é uma historinha, assim, pra gente, uma história mesmo, uma história verídica, é como realmente acontecia nos tempos de Jesus, quando os romanos estavam dominando os territórios e, por dominando o território de Israel também, e eles há mais de 200 anos estavam vencendo as guerras e guerras e guerras, e então eles tinham uma coisa bem peculiar, que nós vamos trazer aqui como uma ilustração para a gente ver, por exemplo, vamos dizer que você diga agora para você mesmo: pois é, Lúcia, olha, eu cresci de uma maneira que o meu caráter também é, meu caráter não é lá grande coisa, eu tenho, em certas áreas, muitas dificuldades, defeitos de caráter. Então, você pode estar pensando, nossa, qual é a solução para mim? Vamos conversar, então, um pouquinho à luz da Bíblia e relacionando também, comparando, fazendo uma analogia com isso que eu vou contar para vocês sobre os romanos. A gente pode entender mais ou menos como Deus trabalha na nossa vida para forjar o nosso caráter, para trazer um alinhamento com o caráter dele, com os atributos dele, com as características dele, já que caráter é um conjunto de características que foram geradas em nós. É possível nós trocarmos, é possível nós modificarmos, é possível a gente ser transformado, é possível nosso caráter ser aperfeiçoado e alinhado com o caráter de Deus. Bom, a história dos romanos que eu quero contar para vocês é o seguinte, sabe, na época dos romanos, como eles dominaram durante muito tempo, era difícil eles perderem uma guerra, e se tinha uma coisa que eles davam muito, muito, muito valor, muita importância, era a espada que eles carregavam. Então, o soldado romano, ele procurava comprar sempre uma espada realmente de uma pessoa que tinha um nome que fosse conhecido como uma pessoa, porque eles tinham aquelas pessoas que faziam as espadas dos romanos. Então, as espadas eram feitas assim, eles pegavam metal, né, com uma pinça com gancho grande assim, eles pegavam o metal, colocavam no fogo mesmo, bem quente, botavam o metal ali até o metal derreter mesmo, até o metal ficar assim molinho, maleável, tirava do fogo, colocava em cima de uma mesa de ferro assim, e com um martelo eles batiam em cima do metal. Vocês sabem, né? Vocês sabem como funciona isso, né? Eu, por exemplo, tinha tios que tinham assim, uma oficina e eu observei isso bastante quando eu era criança, quando eu ia para a oficina do meu tio. Aí eles botavam os romanos botavam o metal ali e batiam com o martelo, porque quando o ferro está quente, aquecido, ele fica mole, maleável, macio e ele fica quase transparente. Primeiro ele fica com uma cor bem avermelhada, afogueada, e se você deixar ele um pouquinho mais, ele fica quase transparente. E quando eles colocavam em cima da mesa aquele metal, eles podiam ver todos os defeitinhos, todos os levantes que tinha naquele metal, tudo que estava ali, assim, que estava mais, e aí eles batiam com o martelo e iam gerando uma forma naquele metal. Aí, quando eles batiam, que já estava começando a esfriar de novo, eles ainda quente o metal, eles tacavam na água gelada para já assumir aquela forma que foi formado com o martelo, aqueles relevos, aquelas coisas dentro do metal que eles já tinham ajustado, já ficava certinho ali com a água fria, porque levava um choque, né? Ficava logo gelado, aí eles pegavam de novo, colocavam de novo no fogo, deixava ali até ficar quente de novo, botava em cima da mesa, via de novo aonde que ainda tem coisa, ia batendo, água gelada, fogo de novo, cima da mesa, aonde ainda tem mais coisa que tem que ser tratado, ajeitado, alinhado, batia, água fria, fogo, mesa, martelo, água fria, fogo, mesa, martelo, água fria. E é esse o
processo que Deus faz com a gente. Quando a gente deixa ser trabalhado. Claro que você pode dizer assim, nossa, eu tenho tantas falhas no meu caráter, mas o importante e o bom, sabemos, é que Deus, ele tem esse fogo, ele tem essa mesa, esse martelo, ele tem essa água gelada, o fogo, a água são símbolos do Espírito Santo. Aí você pode dizer o batismo na água, João trouxe para nós, o batismo no fogo, Jesus trouxe para nós. Aí Deus coloca você em cima de uma mesa, num lugar estratégico. Deus pega você e dá com o martelo da palavra dele. A palavra dele mostra para nós aonde tem relevo, aonde tem alguma coisa que tem que ser ajustada. E aí a palavra bate, 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 bate. Aí você mergulha no oceano do Espírito para receber um alívio. Aí você tá ali tremendo. Ai, Espírito Santo, mas tá frio, mas tá frio. Aí Deus te põe no fogo de novo. É um processo que parece, não se assusta, não se assusta. Parece difícil, e muitas vezes é difícil, muitas vezes é doloroso, você tem que ser martelado mesmo. Quando a palavra vem com martelo, a palavra de Deus te mostra aonde você tem defeitos de caráter, que precisa ser alinhado, aí aquilo dói, porque não é gostoso você assumir defeitos. Mas, meus queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você com o tempo. Isso nem te custa mais tanto, porque é tão gostoso você assumir perante Deus os seus defeitos e dizer, Deus, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa tentação na minha vida, eu tenho esse problema, eu estou presa nessa área aqui, eu sou escravo, essa área me domina. Então, é tão gostoso quando você deixa, quando o Espírito Santo te joga no oceano dele, na água dele, aí você mergulha, vem um certo alívio, e de repente você começa a tremer de frio, aí ele te coloca de novo em uma situação, no fogo purificador, aí ele te mostra mais alguma coisa, mas eu digo para você que você vai chegar a ser aquela espada, a palavra de Deus viva, você vai se tornar a palavra de Deus viva. Quando daí o soldado lá que estava fazendo a espada para os soldados lutarem, quando ele via, não é nem soldado, olha, não me lembro agora o nome, me perdoa, não me lembro agora o nome dessas pessoas que trabalham com ferro, mas vocês devem saber o nome, torneiro, não sei, não me lembro agora realmente o nome. Mas, enfim, quando essa pessoa via que a espada estava daí perfeitinha, ele gravava o nome dele na espada, e aí ele ia molar a espada. Quando você sair do processo de você estar só, Deus está só trabalhando para modelar seu caráter, quando você passar por esse processo, quando Deus vê que agora você está alinhado com o meu caráter, você está alinhado com a minha personalidade, você está alinhado com os meus atributos, agora eu posso te usar como boca de Deus, como uma palavra viva sobre a terra. Quando você passou por esse processo, aí Deus começa a te afiar, e você vai ficar afinadinho. Porque quando um soldado pegava aquela espada que ele ia para a guerra, aquela espada não poderia partir, porque era a reputação daquele que fez a espada. O nome dele estava gravado naquela espada, a reputação dele estava em jogo. Acredite, se você tem desejo de mudar, se você tem desejo que Deus molde o seu caráter, muito mais deseja Deus fazer isso na sua vida, muito mais ainda deseja Deus transformar você, para que Ele possa te afiar, para que Ele possa te usar, para quebrar, para matar, para arrancar, para destruir, para estabelecer, para botar fundamentos, para falar, para ser uma palavra viva, que as pessoas não precisará você mais nem falar tanto, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver, poxa, essa pessoa produz, essa pessoa é diferente, essa pessoa é honesta, essa pessoa tem um bom caráter, uma boa índole, nessa pessoa podemos confiar. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer porque você deixou Deus moldar o seu caráter. Não importa como você cresceu, não importa como o seu caráter foi gerado, mas Deus quer pessoas de caráter íntegro, pessoas coerentes, pessoas sensatas, pessoas firmes, pessoas em quem Ele possa confiar. E quando Deus puder confiar em você, as pessoas vão fazê-lo
também. Tá bom, meus amados? Eu queria deixar essa palavra sobre caráter, porque eu percebi também que muitas vezes é aonde nós estamos sendo derrotados. A pessoa tem carisma, a pessoa tem muita inteligência, muita sabedoria, tem competência profissional, a pessoa tem estudo, a pessoa tem conhecimento de tanta coisa, aí começa a fazer alguma coisa, mas por causa de falhas de caráter, a espada quebra, na hora da luta, na hora da guerra, a espada se parte no meio, se rompe, você perde as suas batalhas por causa de problemas, de problemas que não foram alinhados no seu caráter. Toda vez que você tiver uma tentação e você for derrotado nessa tentação, Deus pode peça para Deus, me leva para a tua oficina, Jesus. Me leva para o lugar onde você realmente pode me jogar no fogo, bater com o seu martelo, me jogar na água, mas que esses desalinhamentos possam ser totalmente trabalhados na minha vida para que eu tenha vitória também nessas áreas aonde há falta de caráter. Tá bom, meus queridos? É a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Desejo um dia abençoadíssimo, que você venha ser abençoado por esta palavra, que você venha ser abençoado pela palavra de Deus, que diz que Ele todas as coisas pode, e que nós podemos todas as coisas também naquele que nos fortalece, e a palavra dele também diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar, ele não vai deixar pela metade. Deus está trabalhando, Deus está modelando o teu caráter, alinhando o seu caráter ao caráter dele, para que você possa agir e reagir com um caráter aprovado pelo Senhor e pelos homens. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.